Parágrafos e incisos. Artigo 5º, incisos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 6º. A lei orçamentária anual obedecerá aos princípios da unidade, universalidade e anualidade, estimando a receita e fixando a despesa, sendo estruturada na forma definida na Lei Complementar Federal de número 101 de 2000 e no que couber na Lei Federal de número 4.320 de 1964. Em discussão, artigo 6º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 7º. Os recursos do Tesouro Municipal serão alocados para atender em ordem de prioridade as seguintes despesas. Inciso 1º. Pessoal e encargo social, observados os limites previstos na Lei Complementar Federal de número 101 de 2000. Inciso 2º. Juros, encargos e amortização da dívida fundada, interna e externa, em observância às resoluções de número 40 e 43 de 2001 do Senado Federal e respectivas alterações. Inciso 3º. Contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e externos, de convênios ou outros instrumentos similares, observados os respectivos cronogramas de desembolso. Inciso 4º. Outros custeios administrativos e aplicações em despesas de capital. Parágrafo único. As dotações destinadas às despesas de capital que não sejam financiadas com recursos originais de contratos ou convênios somente serão programadas com os recursos oriundos da economia, com os gastos de outras despesas correntes, desde que atendidas plenamente as prioridades estabelecidas nesse artigo. Em discussão, artigo 7º, parágrafo e incisos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 8º. Somente serão incluídas nas propostas orçamentárias dotações financeiras com as operações de créditos mediante lei autorizativa do Poder Legislativo, observada as vedações e restrições previstas na Lei Complementar Federal de número 101 de 2000. Discussão, o artigo 8º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 9º. Na programação de investimento da administração pública direta e indireta, além do atendimento às metas e prioridades especificadas na forma do capítulo 1º desta lei, observar-se-ão as seguintes regras. Inciso 1º. A destinação de recursos para projetos deverão ser suficientes para a execução integral de ou mais unidades ou a conclusão de uma etapa de sua duração compreende mais de um exercício. Inciso 2º. Serão assegurada a alocação de contrapartida para projetos que contemplem financiamentos. Inciso 3º. Não poderão ser programados novos projetos que não tenham viabilidade técnica, econômica e financeira. Em discussão, artigo 9º e seus incisos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 10º. Em cumprimento ao disposto do caput e da alínea E do inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais serão feitas de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo e seus respectivos custos. Parágrafo único. Para fim de controle de custos dos produtos realizados e de avaliação dos resultados dos programas implementados, deverão ser aprimorados os processos de contabilização de custos diretos e indiretos dos produtos desenvolvidos, métodos e sistema de informação que viabilize a aferição dos resultados pretendidos. Em discussão, artigo 10 e parágrafo.
Parágrafo único. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 11º. Nenhuma despesa poderá ser criada ou ampliada sem necessária e objetiva indicação de recurso para sua execução. Em discussão, o artigo 11. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 12º. A elaboração do projeto, a aprovação e execução da lei orçamentária de 2019 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada etapa do processo orçamentário. Em discussão, o artigo 12. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 13. O chefe do Poder Executivo adotará mecanismo para assegurar a participação social na indicação de prioridades na elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019, bem como no acompanhamento à execução dos projetos contemplados, consoantes dispostos no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, alterada pela LC de número 131/09. Em discussão... Parágrafo único. Os mecanismos previstos no caput deste artigo serão operacionalizados, inciso 1º, mediante audiências públicas ou consultas públicas, com a participação da população em geral, de entidades de classe, setores organizados da sociedade civil e organizações não governamentais. Inciso 2º, pela seleção dos projetos prioritários por cada área considerada a serem incorporados na proposta orçamentária do exercício. Inciso 3º, por qualquer outro mecanismo, instrumento ou metodologia que assegure a participação social. Em discussão, o artigo 13, parágrafo único e incisos. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 14. A proposta orçamentária do município para 2019 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais. Inciso 1º, responsabilidade na gestão fiscal. Inciso 2º, desenvolvimento econômico e social, visando a redução das desigualdades. Inciso 3º, eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde, de educação, de transporte, moradia e assistência social. Inciso 4º, ações planejadas, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade. Inciso 5º, articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada. Inciso 6º, acesso a oportunidades igual para toda a sociedade. Inciso 7º, prestação do meio ambiente, do patrimônio histórico e das manifestações culturais. Em discussão, o artigo 14, incisos. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 15. O orçamento fiscal e a Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como as despesas dos poderes do município, seus órgãos, fundos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 1º. O orçamento fiscal incluirá, entre outras, os recursos destinados, inciso 1º, a aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino para cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 2º, aplicação mínima na remuneração dos profissionais do magistério, da educação básica, em efetivo exercício na rede pública, nos termos do artigo 22 da Lei de número 11.494 de 2007. Parágrafo 2º. O orçamento da Seguridade Social abrangerá os recursos e dotações destinadas aos órgãos e entidades da administração municipal, inclusive seus fundos e fundações, para atender
as ações de saúde, previdência e assistência social e destacará a alocação dos recursos necessários. Inciso 1º, aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde para cumprimento do disposto em Emenda Constitucional Federal de número 29, de 13 de setembro de 2000. Inciso 2º, pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários aos segurados vinculado ao regime próprio de previdência social, se houver. Em discussão, o artigo 16, parágrafos e incisos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, fazendo correção, a discussão e votação referiu-se ao artigo de número 15. Artigo 16. As estimativas da receita serão feitas com a observância estrita das normas técnicas e legais e considerando os efeitos das alterações da legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Em discussão, artigo 16. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 17. As estimativas das despesas, além dos aspectos considerados no artigo anterior, deverão adotar metodologia de cálculo compatível com a legislação aplicável, considerando o seu comportamento em anos anteriores e os efeitos decorrentes das decisões judiciais. Em discussão, artigo 17. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam por onde se encontram. Aprovado. Artigo 18. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos regulados pela Lei Federal de número 11.107, de 6 de abril de 2015. Em discussão, artigo 18. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam por onde se encontram. Aprovado. Artigo 19. O Poder Legislativo encaminhará até o dia 15 de setembro de 2018 ao Poder Executivo suas respectivas propostas orçamentárias para efeito de consolidação no orçamento do município, atendidos os princípios constitucional e a lei orgânica municipal instituídos a esse respeito. Parágrafo 1º. Na elaboração de suas propostas, o Poder Legislativo, além de observância do estabelecido nesta lei, adotará, inciso 1º, o estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal, inserida pela Emenda Constitucional de número 25 de 2000, com as alterações dadas pela Emenda Constitucional de número 58 de 23 de setembro de 2009. Inciso 2º, os procedimentos estabelecidos pelo órgão encarregado de elaboração do orçamento. Parágrafo 2º, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído o subsídio dos vereadores e excluído os gastos do inativos, não poderão ultrapassar os percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas nos parágrafos 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 59 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. Inciso 1º, para fim do disposto no parágrafo 2º, tomar-se-á por referência o somatório da receita tributária e das transferências previstas nos parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado até o mês de julho de 2018, além dos valores projetados até o final do exercício. Em discussão, artigo 19, seus parágrafos e incisos. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam por onde se encontram. Aprovado.
Artigo 20. Os órgãos da administração direta e seus fundos deverão entregar suas respectivas propostas orçamentárias ao órgão encarregado da elaboração do orçamento até o dia 31 de julho de 2018, observados os parâmetros e diretrizes estabelecidas desta lei, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Em discussão, o artigo 20. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 21. O órgão responsável pelo setor jurídico encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho de 2018, a relação dos precatórios judiciários apresentados até 1º de julho de 2018, especificando os beneficiários em ordem cronológica de apresentação dos precatórios e os respectivos valores atualizados a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme determina o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, alterado pela emenda constitucional de número 62 de 2009, discriminando por órgão da administração direta, autarquia, fundações e fundos por grupos de despesa. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades devedores referido ao caput desse artigo comunicarão ao órgão do planejamento municipal, no prazo máximo de 5 dias úteis, eventuais divergências verificadas entre as relações recebidas e os processos originais. Em discussão, artigo 21, em parágrafo 1º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 22. As propostas de modificação do projeto de lei orçamentário anual serão apresentadas, inciso 1º, na forma das disposições constitucionais, Lei de Finanças Públicas, Lei de Responsabilidade Fiscal e no estabelecimento da Lei Orgânica Municipal, inciso 2º, acompanhada de exposições de motivo que as justifiquem. Em discussão, artigo 22, inciso. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 23. As propostas de modificação das dotações aprovadas na Lei de Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais serão acompanhadas de exposições de motivo circunstanciadas que a justifique e que indique os efeitos na programação. Parágrafo 1º. Os projetos de leis relativos a crédito adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. E parágrafo 2º. Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional, conforme definido no artigo 41, inciso 1º e inciso 2º da Lei de número 4.320, de 64. Parágrafo 3º. Nos casos de abertura de créditos adicionais, a conta de recursos de excesso de arrecadação, as exposições de motivo conterão a atualização das estimativas de receita para o exercício, evidenciando o excesso apurado ou as suas tendências para o exercício por fontes de recurso. Parágrafo 4º. Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta de recurso de superávit financeiro, as exposições de motivo conterão a apuração do superávit financeiro por fonte de recursos, que representa a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do exercício anterior. Em discussão, artigo 23 e parágrafos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 24. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de lei orçamentário anual, as emendas somente poderão ser aprovadas caso, inciso 1º, seja compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2º, indique os recursos necessários, admitido apenas os prevenientes da anulação de despesa, excluído os que incidam sobre
Letra A, dotação para pessoa e seus encargos. Letra B, serviço da dívida. Inciso terceiro, sejam relacionados com: letra A, correção de erros ou omissões. Letra B, o dispositivo do texto do projeto de lei. Parágrafo 1º, as emendas deverão indicar, com parte da justificativa. Inciso 1º, se incidirem sobre despesa com investimento, a viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária. Inciso 2º, se incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgãos cujas despesa é reduzida. Parágrafo 2º, a correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no projeto de lei orçamentária.